Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui de volta para darmos sequência nas nossas aulas do nosso currículo de Sanidade da Alma, Carreira de Liderança. Hoje nós vamos abordar o capítulo 7 da sua apostila, lá na página 20, que vamos hoje conversar, aprendermos juntos sobre o perdão, algo tão importante na vida do crente, do cristão, e principalmente na vida do líder, aquele que almeja, que aspira, exercer liderança na igreja do Senhor. E eu creio que vocês são essas pessoas que o Senhor tem separado, o Senhor tem chamado nessa época, nesse tempo, que estão sendo treinados para isso, preparados, ativados. E eu quero começar essa aula pedindo a ajuda do Espírito Santo, que é Ele que nos guia em toda a verdade, o Espírito de revelação e de entendimento seja sobre cada um de nós nesse momento, que você, onde você possa estar, seja na sua casa, seja no teu ambiente de trabalho, ou desfrutando dessa aula fora do currículo, da escola, mas que você possa ser edificado com tudo que nós vamos tratar nesse capítulo 7, que fala sobre o perdão. Pai, mais uma vez na Tua presença nós Te engrandecemos, porque sabemos que o Senhor não nos tem dado um espírito de temor, Pai, mas um espírito de poder, de amor e de, Senhor, temperança, de disciplina, domínio próprio. Obrigado porque o Senhor nunca nos deixa, Senhor, porque em meio a qualquer turbulência da vida, o Senhor está sempre conosco, Pai. Sabemos que pode haver, Senhor, tempestades, mas o Senhor Jesus continua no nosso barco. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por poder desfrutar, Senhor, das riquezas que estão contidas, Senhor, no mais profundo, Senhor, da Tua palavra. Espírito Santo, abre o nosso entendimento agora, os olhos do nosso coração, para que possamos enxergar, Pai, tudo que o Senhor quer que nós enxerguemos nessa noite, que ela nos prove e nos sonde, Pai, nessa noite, a Tua palavra, através desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, nós vamos à nossa introdução, no capítulo 7, sobre o perdão, e diz que um dos maiores privilégios dos filhos de Deus é poder analisar os acontecimentos do passado a partir de uma perspectiva de uma nova identidade, porque nós somos hoje chamados filhos de Deus. E assim começa o processo da cura das nossas emoções, quando nós reconhecemos quem nós somos no Senhor, quem nós somos em Deus, a garantia que nós temos na filiação que temos a partir da compra de Jesus das nossas vidas na cruz do Calvário através do seu sangue, amém? E Jesus nos garantiu também, não só cura, não só bênção, não só vida eterna, mas também filiação, E nós sermos libertos, temos uma vida plena e abundante ainda aqui na terra. Então no segundo ponto aí diz, quando você para de perdoar aqueles que te machucam, sua vida interior começa a ficar doente e você não está pronto para suportar o peso de uma situação mal organizada. Você se torna o alvo perfeito de Satanás. Ora, se quando nós passamos a amar uns aos outros, se quando nós passamos através do nosso caráter, demonstrar Jesus, somos alvo de Deus, alvo da bênção do Senhor, A palavra do Senhor diz lá em Salmos que o lugar onde Deus ordena a sua bênção é onde os irmãos estão em união. Então, nós passamos a ser o alvo da bênção do Senhor quando andamos em unidade. E se nós andamos, então, em falta de perdão, nós somos alvo de Satanás. Porque o nosso coração, o nosso homem interior começa a se corroer, a se corromper pela falta de perdão e automaticamente nós somos uma presa, um alvo fácil do inimigo, quando nós deixamos que a falta de perdão permeie o nosso coração. Uma situação mal resolvida, mal organizada no nosso coração, ela se instaure. Então nós devemos, em nome de Jesus Cristo, lançar fora toda a falta de perdão. Em terceiro lugar, talvez você ainda se pergunte, onde Deus estava quando me aconteceu tal coisa? Sabe, quando alguém te machucou, quando alguém te pisou, quando você passou por uma situação onde você foi constrangido, onde você foi talvez mal interpretado e julgado de uma maneira errada, e você acabou levando dano dessa situação. Mas o que realmente importa é que aquele que está em sua vida hoje quer libertar você do seu passado. Olha que maravilha. O Espírito Santo que está dentro de você, o Deus que te ama, mais do que tudo, mais do que o mundo inteiro, Ele está disposto hoje a libertar você da falta de perdão.
Lucas capítulo 4, versículo 18, você pode abrir comigo. Eu já tenho minha Bíblia aqui aberta. Lucas 4, 18 diz assim: o Senhor Jesus, ele chega ali em Nazaré, não é? A cidade da sua infância, ele vai na sinagoga ali ao sábado, e como de costume ele levanta para ler as escrituras, e entregaram para ele o livro do profeta Isaías, né? E ele lê essa profecia messiânica que aponta para ele mesmo, e ele lê no versículo 18, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres, aos quebrantados. Então nós vemos que o Evangelho, não é? Ele é as boas novas de Jesus Cristo, que Jesus veio anunciar, que ele veio trazer. Entre outras coisas, ele fala que ele veio para libertar os cativos. Queridos, Jesus Cristo na cruz, ele não só, como eu acabei de dizer, garantiu a nossa salvação, mas também a nossa libertação para que pudéssemos viver uma vida plena ainda aqui na terra. O que a palavra de Deus nos fala sobre o perdão? Vamos lá? O Senhor Jesus nos ensinou sobre a necessidade que temos de perdoar na oração que nós chamamos de Pai Nosso, né? Jesus, ele diz assim em Mateus 6,12, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Muito conhecida, está na oração do Pai Nosso. Jesus disse assim: há um parâmetro aqui, né? Há uma base para que nós possamos ser perdoados por Deus. É se nós perdoamos aqueles também que nos devem, não é? Aqueles nossos devedores. Para que Deus perdoe as nossas dívidas, gente, nós precisamos perdoar aqueles que nos devem, ou seja, aqueles que nos ofenderam, para que Deus perdoe as nossas ofensas em relação a Ele, porque todos os dias, toda hora, se nós fôssemos sondar o nosso coração, nós vamos ver que nós estamos ofendendo a Deus constantemente. Nós estamos ferindo a sua santidade e ferindo a comunhão que temos com Ele constantemente, diariamente. Por isso precisamos clamar diariamente para que o Senhor nos perdoe. Mas há um parâmetro aqui, há um princípio que precisa ser observado. Para que Deus me perdoe, eu também preciso liberar perdão para aqueles que me ofendem, para aqueles que me devem. Amém? E ele logo acrescenta, né, no versículo 14 e 15, ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, olha só, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. 15, ele diz: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então é necessário que eu libere perdão para aqueles que me ofendem, para que eu possa receber de Deus o seu perdão. Por que eu tenho que perdoar, então? Por que eu tenho que perdoar, então? Primeiro, porque nós somos chamados a basear o nosso relacionamento com os outros na mesma base que Deus usa em seu relacionamento conosco. Então Deus, ele usa de amor para se relacionar conosco, de aceitação e de perdão. Então esse é o princípio, esse é o modelo, esse é o padrão celestial, não é? Que nós precisamos tratar as pessoas assim como Deus nos trata. Assim como Deus nos ama, assim como Ele usa de aceitação, de perdão, misericórdia, assim como Deus é longânimo conosco, nós precisamos usar desse mesmo padrão com as pessoas que estão ao nosso redor, gente. Segundo lugar, porque se eu não perdoar, Satanás ganhará vantagem sobre a minha vida. Vamos ler lá, 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 11. Abre todo mundo junto lá, 2 Coríntios, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos lá. Glória a Deus pela sua palavra. Nós somos amantes da palavra de Deus, apaixonados pela palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 11 de 2 Coríntios diz assim: para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. Para que ele não tenha vantagem sobre nós, porque nós conhecemos que os planos de Satanás são malignos. Então eu preciso perdoar para que Satanás não ganhe vantagem sobre a minha vida. Em terceiro lugar, porque o perdão faz parte do processo de santificação que nós estamos vivendo diariamente, que cada crente deve estar inserido, deve estar vivendo. Perdoar, gente, faz parte desse processo de aperfeiçoamento que nós estamos passando diariamente. Amém? Então faz parte de quem Deus espera que nós nos tornemos em Cristo Jesus. Efésios, no capítulo 4, versos 31 e 32, diz assim: toda amargura, toda ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. 32, antes sede uns para com os outros. Olha só,
Vamos meditar juntos isso aqui, ó. Antes sede uns para com os outros benignos, uma característica de Deus, misericordiosos, outra característica, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Esse é o padrão, esse é o modelo que nós devemos seguir, porque Deus, aí no ponto 4, diz assim, nos ordena que perdoemos para que possamos ser livres. E se Ele nos manda, querido, é porque nós temos capacidade de executar através do poder do Espírito Santo. Se Deus ele exige algo de nós, é porque nós podemos fazer por intermédio da fé, pelo Espírito Santo que está em mim e está em você. Eu de mim mesmo não tenho capacidade, mas o Espírito Santo dentro de mim vai me habilitar para que eu cumpra tudo aquilo que o Senhor prescreveu na sua palavra. Cristo ele cumpriu toda a palavra. Então, se eu deposito a minha confiança em Jesus, que Ele foi capaz de me perdoar, eu automaticamente, eu vou conseguir perdoar aquele que me ofende. Porque o meu padrão de vida agora se assemelha ao de Jesus. Eu preciso seguir o que Jesus fez. E só Jesus, presta bem atenção nisso, só Jesus pode me ensinar a viver como Jesus. Só Jesus e o seu Espírito Santo pode me habilitar a viver como Jesus. Por isso nós precisamos frequentemente recorrer a essa fonte, que é o Senhor Jesus, para que a gente possa estar sempre apto para perdoar. Em quinto lugar, porque a morte de Jesus na cruz, por nossas faltas, torna o perdão algo legal e moralmente justo. Quando sentimos vontade de gritar, não é justo o que fizeram comigo, eu tenho que olhar para a cruz. Olha só isso aqui. Eu tenho que olhar para a cruz de Cristo. Eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso olhar para tudo que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Sabe, a cruz para Jesus não era algo justo. Não é como a gente diz aqui em inglês, não era fair Jesus passar por tudo que passou. Mas ele passou sendo justo, ele enfrentou a morte de cruz, por mim e por você, um injusto. Não é? Então lá nós vemos o justo morrendo pelos injustos. Vamos ler Romanos, capítulo 5, versículo 8. Volta aí um pouquinho de Coríntios. Vamos ler juntos Romanos, no capítulo 5, verso 8. Que vai dizer bem assim: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Olha só. Deus, ele enviou Jesus para morrer por nós. Pelo que eu me lembro, eu não era nem um pouco justo. Quando Jesus veio à terra, ensinar o reino e morrer na cruz, nenhum de nós éramos justos. Não havia um bom, uma pessoa sequer, um justo. Mas Jesus veio justo e morreu por todos os injustos da terra, daqueles que existem agora e ainda vão existir. O sacrifício de Cristo na cruz é suficiente e foi suficiente no passado, como é no presente e será no futuro. Cristo morreu um justo por injustos. Isso foi uma iniciativa divina, gente, para nos restaurar de novo a comunhão. Então a definição aqui, na página 21. O que é perdoar? Primeiro, é uma decisão. Perdão não é um sentimento. Eu não acordo de manhã, vou perdoar todo mundo que me ofendeu. Não. Não é um sentimento que eu sinto, hoje eu vou, amanhã não sei, talvez eu não acorde sentindo que eu posso perdoar. Não. O perdão, ele é uma decisão. Eu preciso decidir no meu coração, no meu espírito, pedir ajuda ao Espírito Santo. Vamos lá, primeiro. Não vamos colocar o carro na frente dos bois, não. Mas é uma decisão. Se você não decidir perdoar, você viverá amarrado à amargura, ancorado em dor e ressentimento. No contrário, você viverá em liberdade e na paz que ela traz. Então, se você decidir viver sem isso tudo, você vai viver em paz. Se você decidir largar a dor, ressentimento, perdoando as pessoas, você vai ter uma vida de liberdade e paz. Mas se você guardar no teu coração o rancor, você vai ter uma vida miserável. Então você precisa hoje decidir perdoar. 2. Perdoar também é separar a culpa dos culpados. Da mesma forma que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso é muito interessante, isso é muito pontual. Olha só. Da mesma maneira que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, nós não devemos condenar as pessoas que nos ofenderam. O que ele ou ela fez de errado é errado, de fato, mas a pessoa continua sendo valiosa e importante para Deus. Se Deus ama o pecador,
também devemos amá-lo e ter piedade como o Senhor teve de todos nós. Não que a pessoa mereça, mas esse é o princípio que Cristo nos ensinou. Devemos amar o que Ele ama. E se Deus ama o pecador, gente, nós também devemos amar. Se Deus ama aquele que transgrediu, nós também temos que amar. Se Deus ama aquele que era injusto, nós também temos que amar. Se Deus ama aquele que nos ofende, nós também temos que amá-lo. Esse é o princípio da palavra de Deus. E é algo que de nós mesmos nós não vamos conseguir fazer. Nós precisamos do Espírito Santo. Mais uma vez eu repito, só Jesus pode nos ensinar a viver como Jesus. Só o Espírito Santo pode nos fazer como Cristo. Então, em terceiro lugar, o que é perdoar? Não é se esquecer. Perdoar não é uma amnésia, você esquece e a coisa desaparece da sua vida, da sua mente. Não é assim. Perdoar, nunca esqueceremos as ofensas que nos feriram. Sabe? Nós nunca vamos esquecer algo de mal que alguém nos causou. Mas uma vez que perdoamos, será como uma cicatriz no nosso corpo. Não é? Lembramos do fato, lembramos do dia, da circunstância, até da dor que naquela hora a gente sentiu. Mas isso já não será capaz de trazer uma dor à nossa vida atualmente, recentemente. Não é? Você vai ser curado. Curado. Então, quando um corte ali, um machucado, ele cicatriza, você é curado. Você olha para ele, você olha para aquela cicatriz, você lembra como aconteceu, você lembra do dia que aconteceu, até da dor que na hora você sentiu, mas hoje você não sente mais dor. Aquilo se tornou um tecido cicatrizado, certo? E você foi curado daquela ferida. Então nós não devemos esquecer que a palavra ressentimento, olha só, significa apenas sentir novamente. Então a pessoa que carrega com ela o ressentimento, ela está sempre sentindo aquela dor, né? No dia que ela foi ofendida. Ela está sempre revivendo aquela situação. Toda vez que nos lembramos de um evento do passado, e isso nos causa dor, será um sinal de que ainda precisamos de cura e libertação. Eu não estou falando de não lembrar da dor, mas viver a dor. São duas coisas diferentes. Eu posso me lembrar da dor que aquilo tudo me causou, mas hoje aquela dor ela não me afeta mais. Vocês estão entendendo? Ela não me afeta mais, não afeta mais os meus relacionamentos, não afeta mais as minhas decisões. É diferente de você viver a dor, sentindo ela diariamente, novamente, mesmo depois de uma iniciativa de querer perdoar. Então, perdoar não é se esquecer. Você vai lembrar, mas aquela dor não mais vai te afetar. Amém? Então, em quarto lugar, também perdoar não é exigir o pagamento, não é vingança ou pedido de restituição para as ofensas sofridas. É importante isso, é deixar a outra pessoa em liberdade, ela ser livre, é soltar a pessoa, tá? Tratá-la com misericórdia e deixar o assunto nas mãos de Deus. Uma vez que você perdoou, você entregou aquela pessoa ao Senhor. É soltar, é liberar aquela pessoa, sabe? É deixar que ela siga o seu caminho e liberá-la ela em paz e em bênção, para que você seja de fato livre do ressentimento. Amém? Então aí, na página 22, você tem um quadro, não é? Uma tabela aí prática, né? Um passo prático para que você possa fazer um exercício, uma autoavaliação, né? Então você completa aí, olha, o nome. Ao final, abençoe cada pessoa na sua lista. Agradeça ao Senhor por seu perdão e libertação. Então aí tem uma tabela aí à esquerda que fala nome. Você vai escrever o nome de pessoas aí em que você passou por essas situações seguintes em cada um desses quadros aqui, ó. Se foi rejeição, você vai marcar rejeição. Então, eu vou botar aqui, João. Ele me causou, então, um sentimento de rejeição. Me senti rejeitado. Você marca ali rejeição. Se o João também, por um acaso, te traiu, né? Sentiu um sentimento de traição, você vai também marcar ali na caixa traição. E ali você lista essas pessoas, tá bom? E ao final dessa lista, você vai liberar o perdão para essas pessoas, né? Você vai abençoar cada uma dessas pessoas na sua lista. Isso é algo prático que você vai fazer. E você vai agradecer ao Senhor, primeiro pelo perdão que o Senhor te deu, né? Porque nós também rejeitamos o Senhor. Nós faltamos com o amor com o Senhor. Nós abandonamos o Senhor, não é? Nós talvez abusamos verbalmente, falando coisas a respeito de Jesus no nosso passado, e temos feito às vezes no nosso dia a dia, a traição, manipulação, enfim, vocês têm visto aqui esses sentimentos, né, que às vezes geram um rancor, um ressentimento e leva à falta de perdão. Então eu quero que você aí onde você está junto comigo, a gente possa fazer uma oração,
né? Depois que você completar esse quadro, você vai orar abençoando essas pessoas e agradecendo a Deus pelo perdão que Jesus te liberou, e você vai transferir para a vida dessas pessoas, decidindo perdoá-las, não é? De uma vez por todas. E ao final você vai fazer essa oração. Junto comigo, você pode pausar o vídeo enquanto você completa essa tabela prática e depois você solta para a gente orar juntos dessa maneira. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos para que nós possamos orar. Senhor Jesus, com base no teu sangue que foi derramado na cruz, prova do seu grande amor por mim, que perdoou todas as minhas faltas e lavou todos os meus pecados. Hoje eu decido perdoar, e você vai falar o nome da pessoa. E você diga o que ela fez a você. Ela me fez sentir, e descreva o sentimento que você sentiu. E depois que você fizer isso, você vai liberar essa pessoa. Você vai dizer que em nome de Jesus Cristo, essas coisas já estão resolvidas no seu coração. E você vai pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele realmente traga um bálsamo sobre você. E que em nome de Jesus Cristo você seja livre de toda falta de perdão, de todo rancor e ressentimento. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, eu expulso esse espírito de ressentimento, esse sentimento de raiva, de ódio, de ira e amargura e tudo que causou a falta de perdão na vida dos meus irmãos, e quebro todos os laços que a prática desse pecado trouxe à vida dessas pessoas, como o rancor, a rejeição e a divisão. Pai, agora eu cancelo, em nome de Jesus Cristo, qualquer maldição que tenha entrado na vida dessas pessoas, Senhor. E peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor preencha todos os espaços vazios deixados por este pecado, com Teu amor, com a Tua compaixão e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que maravilha podermos falar com o Senhor enquanto nós estudamos Sua palavra e sentir o toque do Seu Espírito Santo, a Sua presença em nosso coração. Que você possa ser abençoado em nome de Jesus Cristo e recebendo a cura, recebendo o perdão de Deus à medida que você libera perdão sobre aqueles que te ofenderam. Que você seja abençoado mais uma vez nas tuas afeições, restaurado nos teus sentimentos, que você possa ser uma bênção e que você possa levar adiante as boas novas que Jesus veio para libertar os cativos, aqueles que estavam aprisionados, em nome de Jesus Cristo. Amém? E já dando sequência ao nosso estudo, nós vamos para o último capítulo da apostila, tá? Nós vamos estudar agora também sobre o medo, no capítulo 8. Capítulo 8, na página 23, dando sequência ao nosso estudo, tá bom? A introdução aí diz assim: existem 3 tipos de temores, 3 tipos de medo. Em primeiro lugar, o temor natural, né? Que possuem todos os seres humanos, tá? Que nos ajuda a preservar as nossas vidas em situação de perigo. Então, o medo que você sente, o medo natural, aquilo que é como se fosse uma defesa do teu corpo, do teu organismo, né? É algo que você sente quando você está em perigo. Isso foi algo que Deus colocou em você, né? Para que você soubesse como reagir em situações de risco. Por exemplo, o medo de tocar no fogo ou de se aproximar de um precipício. Isso é um medo natural que foi colocado em você. É uma defesa do seu corpo, do seu organismo, para que você não entre em situações de risco, de perigo, tá? Em segundo lugar, a gente precisa entender que existe o temor de Deus, tá? Que está relacionado em nós sermos conscientes e coerentes à presença do Senhor, tá? É um temor que traz reverência ao nosso coração, que traz reverência a nós, é um temor reverencial, tá? Em segundo lugar, tem esse temor. Em terceiro, existe o espírito de temor. O espírito de temor. Preste bem atenção. Que ele vem à nossa vida para nos paralisar. Esse espírito de temor é uma atuação espiritual do mal para nos paralisar, para nos manter no lugar, fixos, nos impedindo de avançar e mover, para nos oprimir, nos roubar a liberdade. Então isso não vem de Deus, tá bom? Esse medo nos referimos nesse capítulo. Esse capítulo nós vamos estudar sobre esse tipo de medo, tá? Esse medo opressor, esse medo que aprisiona e que nos paralisa. Tá? Então o medo é um espírito demoníaco que entra nas vidas como consequência do pecado. Vamos abrir lá em Gênesis, no capítulo 3. Abre lá a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 3. Lá no início da palavra, primeiro livro da Bíblia, Antigo Testamento. Gênesis, capítulo 3. Como eu amo a palavra. Você ama a palavra do Senhor? Glória a Deus pela sua palavra.
a partir do versículo 8, diz assim: Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então aqui no versículo 9. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? 10. Ele respondeu: Ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Queridos, olha que interessante essa passagem. O homem havia pecado junto com a sua mulher. Eles haviam já caído, desobedecido o Senhor. E nós vemos que o medo aqui ele é decorrente da desobediência, do pecado. Ora, Adão todas as tardes estava ali reunido com a sua mulher e ele tinha um encontro no jardim com Deus. E a palavra não menciona o medo antes desse evento, de eles caírem. Então nós vemos que o medo, esse medo aqui, esse espírito de temor, de medo, ele é decorrente da queda. Ele é decorrente do pecado. Esse não era um medo apenas reverencial, talvez estivesse junto com o medo reverencial do temor da presença de Deus. Mas a palavra diz que antes desse evento, antes desse episódio, o relacionamento de Adão com Deus, do homem com Deus, era de desfrutar, era de uma troca relacional. Não existia medo. Então nós vemos que esse medo é um espírito que oprime, paralisa. Não é? Ele condena e ele envergonha, entre outras coisas que ele causa. Esse espírito também vem à nossa vida como resultado de havermos passado por circunstâncias traumáticas, negativas. Isso acarreta medo, como, por exemplo, um ato de violência, um acidente, uma separação, uma morte, uma doença, uma escassez súbita, não é? Más notícias, etc., entre outros sentimentos. O livro de Lucas, no capítulo 8, verso 41, conta a história de Jairo. Vocês lembram da história de Jairo? Se você não lembra, pode parar o vídeo aqui e dar uma lidazinha nessa passagem, né? Meditar nessa passagem. A filha de Jairo morreu e Jesus foi adiado pela multidão que cercava ele. A multidão oprimia Jesus. Ele estava indo em direção à casa de Jairo para curar a sua filha. Então Jairo foi dominado pelo medo. Preocupação, ansiedade, imagina. Desespero porque sua filha estava morta. E o cansaço. Jesus, então, que conhecia seu coração, apenas olhou para ele e as suas palavras foram suficientes. Ele disse: não temas, crê somente. Eu quero declarar sobre a tua vida nesse momento. Não temas. Não temas. Olha que como é pertinente essa palavra hoje nos dias que nós temos vivido. Olha como é pertinente o Espírito Santo agora falando ao nosso coração. Olha, não temas. Não tema a circunstância, não tema talvez a falta do alimento. Você está se preocupando e o Senhor está dizendo para você: não vai faltar o trabalho, não vai faltar a minha bondade. Não temas, o Senhor está dizendo para você: creia somente. Jairo estava com medo, Jairo estava desesperado e o Senhor disse para ele: Jairo, não temas, creia somente. Eu quero liberar essa palavra de fé, que você vai receber uma porção nova de fé, de renovo da sua fé, em nome de Jesus. O espírito de medo se torna presente quando ocorrem mudanças. Veja, o ser humano ele não gosta de mudanças, principalmente mudanças que são assim, bruscas, como nós temos vivido nesses dias. Estamos em casa, tendo que ficar reclusos, né? Em quarentena alguns. Então, a mudança brusca, ela não é algo que nós, seres humanos, gostamos, né? Porque não dá tempo de adaptação. Então, nós não gostamos de mudanças na nossa rotina diária, quando enfrentamos novos desafios, maiores demandas ou responsabilidades, ou experimentamos um conjunto de situações que parece que nos supera e sai do nosso controle, não é? Por exemplo, Elias ali na caverna, ele recebe, né, de Deus uma grande vitória. Imagina, fogo do céu consome o altar, ele envergonha os profetas de Baal, e depois ele é confrontado por Jezabel, aquela mulher, esposa de Acabe, o rei, e ele se vê numa situação que ele se sente encurralado, né? Ele se sente que a situação agora saiu do controle dele, não consegue superar. E esse espírito de temor o coloca sobre um espírito de opressão tão forte que ele entra em profunda depressão e se esconde numa caverna. Então, os objetivos do medo, aqui a gente está vendo na página 23, em primeiro lugar, nos levar a pecar.
a murmuração, a desconfiar do amor, da bondade de Deus, a duvidar de tudo isso, de que Deus é bom. Por exemplo, em uma prova ou teste, por medo eu vou colar na prova. Então a consequência do meu medo ali de não passar, de não conseguir completar, não é, aquela matéria, então eu por medo eu colo na prova. Então eu cometo um pecado. Né? Uma garota que não quer perder o namorado, o que ela faz então às vezes por medo? Não é? Ela se entrega a ele. Né? Eles entram numa relação de fornicação, sexo antes do casamento. Então nós dizemos mentira porque às vezes por causa de medo. Nos sentimos encurralados. Então você veja os danos que o medo, esse espírito de medo causa no ser humano. B, o medo também, um dos objetivos dele é nos paralisar. Tá? Ele nos desabilita a assumir novos riscos. Ele vai te estagnar, ele vai tentar colocar você numa situação onde você se vê sem horizontes para explorar. Né? Você tem que ficar ali porque você fica restringido àquele espírito que te impede de romper limites e barreiras. Tá? Pois implica em andar de maneiras desconhecidas. Né? O desconhecido, ele causa medo. Conhecer outras pessoas, estabelecer novos relacionamentos, perder, cometer erros, falhar. Ou seja, o medo ele nos paralisa de experimentarmos a vida, gente. Sabe? De experimentarmos, entrarmos no relacionamento, talvez ao risco de sermos traídos, nos entregar por inteiro. Eu paro e olho a vida de Jesus, eu penso em que ele escolhe os seus 12 discípulos. Para pensar comigo agora. Jesus sabia exatamente quem o iria trair. Jesus, sendo homem e Deus, ele conhecia que Judas, eventualmente, seria aquele que o venderia por dinheiro. Mas ele não se deixou ser paralisado pelo medo de ser traído por Judas e amou Judas até o fim, não é? E veio cumprir o seu propósito. Então o medo não paralisou Jesus, o medo de ser traído por Judas. Um ponto para você e eu meditarmos. Tá? C, a incredulidade é um outro objetivo do medo. Custamos a acreditar no que não vemos. Os discípulos, estando no barco no meio da tempestade, tinham medo da tempestade, pensando que morreriam. Jesus repreende-os, ele diz assim: ainda não tendes fé? Até aqui vocês ainda não têm fé? O medo nos torna a nossa fé debilitada, nossa fé enfraquecida e nos leva à incredulidade. A página 24 diz assim: um outro objetivo do medo é nos preocupar, trazer preocupação. Tantas notícias nós temos recebido, né? Temos talvez nos alimentado a esperança com notícias más, notícias ruins. Tudo que a gente ouve são coisas ruins. Esse medo que nós sentimos, ele vem para nos trazer preocupação. Quando nós nos preocupamos, nós estamos cheios de ansiedade. Né? Então nós ficamos estressados, a gente se coloca numa posição de depressão, de angústia. Nós podemos até sofrer ataques de pânico, de várias fobias também. Né? Uma das causas, né, desses sentimentos agrupados aí, atuando na vida de uma pessoa, que baixa até a sua imunidade, olha só. A imunidade da pessoa que ela é deprimida, ela é depressiva, ela é mais baixa. E ela está mais suscetível a todos os tipos de vírus e bactérias e doenças. Então, um dos objetivos do medo é nos preocupar. É um espírito maligno que vem realmente para nos destruir, para destruir as pessoas. E na letra E diz que um dos objetivos do medo é escravizar. Os cristãos não são escravos de ninguém. Né? Cristo nos libertou, nós somos livres. Jesus já nos libertou, gente, de tudo. Aleluia. Os filhos da desobediência são aqueles que devem temer. Esses sim devem ter medo. Os filhos da desobediência. Mas nós não somos os filhos da desobediência. Nós somos filhos de Deus. Amém? Nós temos a proteção sobrenatural do nosso Abba, do nosso paizinho, tá? Do papai, que nunca dorme e permanentemente tem nossas vidas perante os seus olhos, porque a palavra nos garante que não tosquenejará o guarda de Israel. Ele não dorme, ele não cochila o nosso Deus. Tá? O espírito de medo é um sentimento que eu posso controlar, repetindo ou convencendo de que não tenho medo, não tenho medo e não tenho medo. É uma afirmação que nós precisamos fazer quando nós nos vemos confrontados por esse espírito. Ao lidar com o espírito de medo, devemos dominar, subjugar e segurar. Ou seja, lançarmos fora da nossa vida, dominarmos ele e lançarmos para longe esse sentimento, esse espírito. Se nós não o dominamos, ele nos dominará. 1 Coríntios 6:12.
O Senhor nos deu autoridade, domínio, poder sobre todos os espíritos demoníacos. Portanto, o medo é um espírito dominável. Lembre-se bem disso. O medo é um espírito dominável, porque nos foi dado poder. Nos foi dado, com a vitória de Cristo na cruz, poder sobre os espíritos. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? O Espírito Santo nos capacita e nos permite fazer todas as coisas que nos foram designadas. Todas as coisas que Deus designou para que você fizesse. O Espírito Santo, ele nos capacita para fazermos. E uma delas é dominar sobre esse espírito, é subjugar esse espírito de temor e de medo que às vezes tenta nos assolar, tenta nos paralisar, sabe? Tenta nos trazer assombro. E na Bíblia nós vemos o que ela nos ensina sobre o amor. Olha só, qual que é o contrário do medo? É amor. Olha só, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Vamos ver na Bíblia? 1 João capítulo 4, versículo 18. Diz assim, no amor não há o quê? Temor. No amor não existe temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o temor tem consigo a pena, o castigo, a pena. E o que teme não é aperfeiçoado em amor, ou seja, não é perfeito em amor. Aquele que está em temor, ele ainda não entendeu, ele não foi aperfeiçoado no amor. E ele precisa fazer com que isso desça à sua consciência. Ele precisa fazer isso, que isso seja entendido pelo seu ser, pelo seu homem interior. Qual é esse amor perfeito que a palavra está falando? Ele é aquele que ama mesmo que eu não o ame. É aquele que me dá mesmo que eu não lhe dê nada. Que me abraça mesmo que eu despreze. Que anseia por mim mesmo que eu o rejeite. Que me procura mesmo que eu aborreça. Que continua me olhando mesmo que eu esquive repetidamente o olhar. Que vai comigo em todos os lugares, embora eu acredite que estou sozinho. Esse é o perfeito amor de Deus, que nos ama, gente, incondicionalmente. Sabe o que eu fico maravilhado com o amor de Deus? É que Ele não espera que eu o ame para que Ele possa me amar. A palavra de Deus nos garante que Ele nos amou primeiro. Nós estávamos perdidos e o Senhor teve a iniciativa de nos amar e nos perdoar. Aleluia. O perfeito amor é o amor incondicional do nosso Deus. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que perfeito amor é esse. O amor de Deus, que mesmo quando nós estávamos no nosso estado mais deplorável, perdidos, Cristo morreu por nós, sendo eu e você ainda pecadores. O amor não consiste no que eu faço. Presta bem atenção. Deixe que essa verdade fale ao seu coração e ecoe na sua alma. Olha, o amor não consiste naquilo que eu faço, que eu posso fazer para Deus, mas no que Ele fez por mim. Não consiste no que eu posso fazer por Ele, mas no que Ele fez por mim. Deus deu o primeiro passo. A iniciativa foi dele, de Deus. 1 João 4,10 diz, nisso está o amor. Olha só, nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Aleluia. Glória a Deus. E aí na página 25 diz que o medo quer nos induzir a pensar que temos que fazer coisas para agradar a Deus. O espírito de temor diz que nós temos que produzir algo para que Deus se agrade, que nós temos que dar o nosso jeito para que Deus veja que nós queremos agradá-lo. E foi assim justamente no Éden, depois da queda. A primeira coisa que Adão faz é cozer folhas de figueira para poder cobrir a sua nudez. Ele nem depois da sua queda, ele soube se humilhar, não é? E reconhecer que ele havia pecado. Porque Deus depois providencia um cordeiro, peles de animais para cobri-los da sua nudez. Não é? Mas o medo quer nos induzir a pensar que temos que fazer coisas para que Deus se agrade, para agradar a Deus. E se nós não a fizermos, temos medo de sermos castigados por Deus. Dessa forma, cada vez que nós não fazemos o que devemos fazer,
nos sentimos desqualificados e indignos de suas bênçãos. Então o medo ele vai te dizer isso, que quando você não atingir a expectativa que você mesmo criou, que você acha que Deus tem, aí você vai se sentir desqualificado para aquilo que Deus te chamou. Vocês estão entendendo o que o espírito de medo pode fazer? Precisamos ser aperfeiçoados, gente, no amor, para que não haja espaço no nosso coração para nenhum tipo de medo, seja qual for a situação que nós estejamos passando e enfrentando. A perfeição é algo que é alcançado como resultado ou exercício ou prática de uma atividade. Nós somos aperfeiçoados no amor quando nos esforçamos para permanecer nesse amor. Se tem algo que você vai se esforçar para fazer, é para que você possa permanecer nesse amor. Como que eu faço isso? Leitura da palavra. Tempo gasto em oração com o Senhor. Por isso nós insistimos tanto que você tenha um tempo de oração, que você tenha um tempo de comunhão com a palavra, que você gaste tempo com Deus. Às vezes simplesmente para estar com Ele. Às vezes nem para ter um tempo de oração, mas simplesmente para estar na presença dEle. Sabe? Então quando nós entendemos que nós somos amados pelo simples fato de nós sermos filhos, que seu amor já não depende de nós, que já não tememos, porque quando cometemos erros, Ele não nos condena nem nos castiga, mas Ele nos ajuda a nos levantar e a limpar da sujeira que causou a queda. Esse é o nosso Deus, que nos ama pelo que somos e não pelo que fazemos. Ele nos ama tanto quanto ama Jesus. Você sabia disso? Lá em João 17, 23. Vamos abrir, porque eu amo essa passagem de João 17. João no capítulo 17. São os capítulos que eu gosto, 14, 17. Então abre lá comigo, João, no capítulo 17, a partir do versículo 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: eu estou neles e tu estás em mim. Que eles, nós, ele está falando de nós, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me ama. Olha só, para que o mundo saiba que o Senhor nos ama o tanto quanto Ele ama Jesus. Que mistério, essa é a oração que Jesus estava fazendo por mim e por você. Essa é a intercessão que Jesus fez por nós. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E quando nos ousamos a viver, a se mover e a pertencer nesse amor, nós superamos o medo e vencemos o pecado. Você quer vencer o medo? Você quer vencer o pecado? Então seja aperfeiçoado no amor. Sabe, para que a gente alcance a perfeição em alguma coisa, a gente dedica tempo, a gente dedica esforço. Não é? Mas o esforço que o Senhor nos pede aqui é de estarmos com Ele, de gastarmos tempo com Ele, mergulhados na sua palavra, na comunhão, em oração. Esse é o esforço que você vai fazer, você vai ter que ter. Lá em 1 João, no capítulo 4, verso 15 ao 17, diz: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em Deus, quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Olha só, vou ler de novo essa parte, ficou um pouco confuso. Olha, Deus é amor e quem está em amor está em Deus. Então, se você anda em amor, você anda em Deus e, consequentemente, aqui diz a palavra, e Deus está nele. Então, se Deus está em mim e eu ando em amor, Deus está em mim, já não existe mais espaço para medo, já não existe mais espaço para temor. Você consegue entender? Porque o lugar onde Deus chega, Ele toma todos os espaços, Ele toma todos os ambientes, e aí já não existe espaço para medo, porque você já foi aperfeiçoado nesse amor. Por isso que o verdadeiro amor de Deus, Ele lança fora o medo. Nisto é perfeito o amor para conosco, porque no dia do juízo para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também nesse mundo. Aleluia. João capítulo 15, verso 9 diz: como o Pai me amou, Jesus falando, assim como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Jesus está ensinando aqui sobre permanecermos nele. E ele insiste, ele é incisivo em dizer, olha, permaneçam no meu amor. Para quê? Para que vocês não sejam paralisados pelo medo. Para que do medo não decorra situações onde você vai ser colocado em pânico, em opressão, em depressão. Isso venha paralisar o propósito que eu tenho sobre a tua vida. Então nessa carta está dizendo assim, cada vez que deixamos o espírito de condenação, de culpa,
de religiosidade nos dominar, não permanecemos em seu amor. E quando saímos desse caminho, estaremos confusos, cansados e o medo prevalecerá. Quando isso acontecer com a gente, devemos ouvir a voz do Pai, que estará dizendo: permaneça em meu amor. Eu posso ouvir a voz de Jesus hoje falando no nosso coração. Em meio a toda essa situação, Ele está falando para nós: olha, permaneça no meu amor, permaneçam em mim, permaneçam no meu amor. Aleluia. Aí na página 26 a gente tem um exercício que você vai fazer, né? E você vai gastar um tempinho aqui em oração, identificando e renunciando o espírito de medo, tá? Então presta bem atenção e você vai fazer essa oração que está aí escrita, não é? E você vai pedir que o Espírito Santo revele todas as áreas da sua vida, né, nas quais você deu lugar a esse medo, a esse temor, né? E em nome de Jesus Cristo Ele vai te mostrar, Ele vai iluminar o seu entendimento, a tua mente, o teu coração, para que você identifique nessa lista que nós criamos aqui, quais são as áreas que você tem dado vazão a esse espírito de medo. Por exemplo, medo da morte, será que você tem medo da morte? Medo do fracasso, talvez, né? Outro exemplo aqui, medo de não ser amado por Deus. Então você vai confessar aqui as áreas em que você se sentiu oprimido pelo medo e você vai pedir ao Espírito Santo que Ele te revele quais que foram essas áreas, não é? E você vai fazer essa oração de confissão e de renúncia que está na página 27. Você vai pedir ao Espírito Santo de Deus, né? E ao Senhor, renunciando o espírito de medo que estava nessa lista aqui, né? Se você deu lugar a algum dessas áreas da tua vida para que o medo entrasse e talvez esteja causando dano, destruição na tua vida, nos teus relacionamentos, e você vai fazer essa oração que você renuncia, né, o poder de atuação desse espírito de medo na tua vida e você reconheça esse medo. O primeiro passo que nós precisamos fazer é confessar, para que nós possamos ser visitados pela graça e o perdão do Senhor e para que a gente possa ser livre, não é? E renunciar a esse espírito que tem às vezes atuado e nos paralisado e fazer essa declaração, né? Nós vamos fazer juntos aqui. Se você quiser fazer essa dinâmica, essa prática, primeiro dá uma pausa aí no vídeo, depois você volta, porque agora nós vamos orar e fazer essa declaração em nome de Jesus, em voz alta, tá? Nós vamos declarar isso em nome de Jesus Cristo e o espírito de medo vai ser vencido hoje em nome de Jesus Cristo, na nossa vida, no nosso coração, nas nossas afeições e sentimentos. Vamos fazer essa declaração juntos, em voz alta? Vamos lá? Amado Pai Celestial, obrigado porque eu entendi que o dia em que eu recebi Jesus no meu coração, eu aceitei como meu Senhor e Salvador pessoal. Naquele dia, Senhor, Tu me adotaste como Teu filho e me aceitaste somente por amor. Obrigado porque o Senhor me amou antes que eu soubesse. Tu me procuraste, Senhor. Foi o Senhor que me limpou. Foi o Senhor que me libertou de todas as maldições e as mentiras do diabo. E agora eu posso ter a confiança absoluta no Teu amor, que é incondicional para mim. Hoje, Senhor, eu recebo esse amor na parte mais profunda do meu ser, do meu coração. Eu decido acreditar e permanecer nesse amor, a me comprometer em conhecer a Tua palavra, Senhor, mantê-la dentro do meu coração e obedecê-la, para que Seu amor possa ser aperfeiçoado dentro de mim. Obrigado, Senhor, porque a presença do Seu Espírito Santo em mim é maior do que qualquer outro espírito e que fortalecerá a mim quando eu sentir fraco. Glória a Deus, aleluia. Então declare assim junto comigo, vamos declarar juntos. Me declaro livre do poder do espírito de medo, no poderoso nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Com essa oração nós chegamos ao fim da apostila Sanidade da Alma, né? A matéria desse currículo da carreira de liderança. Eu espero que você possa ter sido abençoado, né, nesse estudo que nós estamos trazendo hoje para vocês, para todos os alunos da Arise. Nós vamos estar disponibilizando a prova final de vocês. Será uma prova que você vai poder consultar a apostila e nos entregar, né, seguindo as instruções que nós vamos estar passando para vocês. E não esqueça de comentar aqui embaixo com o seu nome completo, que isso vai ser a lista de presença que vai ser passada a partir de amanhã, esse sábado, né, a partir de amanhã, para que você possa constar como presente nessa aula. Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém e até a próxima.